Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Adriana Hilsdorf, você está assistindo o podcast de Advogados Startups e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um convidado que é um cliente querido de longa data, o Vitor Elero. Então, Vitor, queria primeiro te agradecer a presença, eu sei que você nem em São Paulo mora, viu? Então é uma honra estar aqui com você. O Vitor, gente, ele é ex-engenheiro. Ele fez a carreira em multinacionais, trabalhando sempre com automobilística e aeronáutica. Então, olha que coisa específica, né, gente? Uma coisa bem de nerd, né? Mas ele é bem inteligente. E, em uma certa altura do campeonato, ele resolveu empreender. Então, a gente está aqui hoje para entender essa jornada de empreendedorismo dele. Eu tive a honra de acompanhar essa jornada sendo advogada dele e dos sócios dele. E a gente vai aprender um pouquinho sobre a empresa dele, a trajetória dele. Fica aqui comigo, tem bastante coisa para vocês aprenderem, tá bom? Então, Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana. É um prazer estar aqui no seu podcast. Depois de tanto tempo ajudando a gente a ter sociedades sólidas e orientando em algumas decisões importantes, eu estava numa grande expectativa de vir aqui trocar esse papo com você. É uma honra para mim também, porque eu sempre falo, né? A gente acaba criando um vínculo com os nossos clientes e uma amizade que extrapola a esfera de profissionalismo, né? A gente acaba realmente se preocupando e o Vitor é aquele tipo de pessoa que não toma nenhuma atitude sem ligar para o advogado antes. Então, vocês também tinham que aprender com ele isso. Então, assim, Adriana, eu vou casar, posso? Tô brincando, mas é mais ou menos isso. E já vamos começar aqui. Eu já tenho essa curiosidade. Como que foi essa história de você empreender? Você largou tudo para empreender. Primeiro, é uma baita coragem fazer isso, né? Abrir mão da estabilidade de multinacional, que te oferece vários benefícios. E aí você acabou criando essa jornada, que a gente está junto aqui há uns 5 anos, mais ou menos, né? Acredito que um pouquinho antes, né? Você já tenha começado a empreender. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória desde então e como nasceu a YouShop, né? Aí depois você pode explicar o que é a YouShop, obviamente. Legal. Bom, eu gosto de ouvir muito as histórias dos empreendedores, né? Porque tem gente que saiu do nada, tem gente que deu uma virada grande na carreira. E o meu caso, eu sempre admirei empreendedores, sempre tive a vontade de ser um empreendedor. Mas a minha vida me levou a ter uma carreira em multinacionais. Então, eu fui estudando para engenharia. Era algo que eu gosto do desafio intelectual da engenharia. Mas, apesar disso, eu sempre fui um engenheiro que era mais voltado para o planejamento. Então, eu percebi ao longo do tempo que, além do desafio técnico, o desafio de pessoas é um desafio ainda maior, porque as pessoas, em negociações, em gestão de pessoas, têm diferentes decisões e conseguir entender como que uma pessoa vai reagir a determinado estímulo é algo que sempre me motivou. Então, apesar de eu trabalhar como engenheiro por mais de 10 anos, né, em empresa, como você disse, né, automobilística, aeronáutica, que são de alto nível de engenharia, eu sempre busquei empreender dentro dessas empresas. E fui me aperfeiçoando, então eu fiz gestão de projetos, MBA em gestão de projetos, gestão empresarial, que não estava diretamente relacionado à minha carreira. E eu sabia que em algum momento eu ia ter um negócio, mas eu não sabia qual. Essa era a minha dificuldade. E aí que o network positivo, ele ajuda, né? Porque eu tinha os meus amigos de relacionamento, então nesse período, eu sou nascido em Curitiba, mas eu morava em São José dos Campos, eu fui para lá fazer estágio e trabalhar. E lá eu tinha uma rede de relacionamento com amigos que também pensam grande, que têm ambição na vida. E esses amigos, em determinado momento, um deles, né, que é meu sócio até hoje, o Tom, ele começou a explorar o mercado digital. Tentar fazer uma renda extra, muito início ainda, né? Que ano que era isso, mais ou menos? Em 2015, mais ou menos. Nossa, faz tempo. Então, assim, nos nossos contatos, né, como amigo mesmo, em horário de lazer, ele começou a me mostrar sobre isso. No começo eu pensei, legal, que bom que tá dando certo para ele, mas não é muito a minha, porque eu não entendo tanto do mercado digital e tudo mais. Só que com a frequência que ele foi me mostrando, surgiu uma oportunidade, né? Que foi uma oportunidade, eu entendo que de investimento. Investimento nele, porque eu vi que fazia sentido, né? Em janeiro de 16, eu lembro hoje ainda, foi numa mesa de bar, assim, no aniversário de um dos amigos. Ah, mas aí já é bom.
Porque o negócio que começa na mesa de bar é sucesso. Exatamente, está durando mais de 10 anos já e acho que vai durar muitos e muitos anos ainda. Com certeza. Então, Eu ainda vou fazer a venda da empresa deles, viu, gente? Anota aí. É verdade, tem novidade para te contar nos bastidores aí. Boa. Mas, então, assim, ele estava num momento onde ele estava limitado por volume de dinheiro que ele tinha, porque ele queria participar de uma mentoria que era muito importante naquele momento, dos melhores do Brasil. Ele também é um cara que pensa muito grande. E ele não tinha esse dinheiro para participar. E aí eu vi a oportunidade de a gente entrar com dinheiro para ele poder participar dessa mentoria. Você foi tipo um investidor anjo, então, dele. Nossa, nem eu sabia dessa história. É verdade. Que legal. Então, assim, a gente investiu nele para poder ir nessa mentoria e ele tinha o compromisso de vir e nos ensinar a trabalhar no mercado digital. E ele cumpriu a promessa dele, né? A gente cumpriu a nossa e a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente iniciou em 5 sócios, né? 5 amigos. Só que a gente, desde o princípio, a gente já pensava assim, como a gente é amigo, mas a sociedade amigo, negócio. Negócios à parte. Exatamente. E a gente se cobra muito, assim, sabe? Então, a gente teve muitos aprendizados desde então. Todo mundo começou a fazer tudo, todo mundo atirava para todo lado, tinha muita ineficiência, ninguém cuidava direito do administrativo e assim, mas isso é normal, assim, né? Até a gente ter os primeiros resultados, começar a acreditar de fato no negócio. E nesse seu primeiro MVP que vocês criaram, né? Uhum. O que vocês, qual dor que vocês solucionavam? A gente a gente começou a vender produtos como afiliados no mercado. Então a gente vendia cursos digitais. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque todo mundo quer saber como faz, mas é muito difícil porque tem muitos gurus na internet que falam, é muito fácil de fazer, mas não é bem assim, né, Vitor? Não, é muita teste, muita resiliência. A gente costumava brincar quando a gente lançava os produtos, né? Um produto novo, que o prejuízo era certo assim, né? Porque era uma brincadeira, né? A gente investe muito para aprender a vender aquele produto e aí quando você acerta, aí você vai lá e fortalece o investimento nisso. Mas os produtos ainda não eram de autoria de vocês, eram produtos de terceiros, que eram os produtores, vocês se afiliavam Exatamente. Esses produtos e faziam a venda, né? Sim. E aí tinha aquela divisão de pagamento, tinha a comissão de vocês e ia para o produtor, sei lá, 50%, 60%, dependia do produto, né? Exato. E vocês começaram assim, fazendo a gente começou esses testes. Aprendendo a vender primeiro. Então, essa foi a nossa evolução. E logo no começo, a gente já pensou na evolução da empresa. A gente gosta de resgatar isso porque deu muito certo o que a gente pensou lá, às vezes em 5 pessoas, né? Em 5 pessoas. Pensando que já poderia ser um problemão isso. Exato, Mas não, ele já procurou a Adriana rapidinho, fizeram o acordo de sócios, vestem, tudo direitinho, né, Vitor? Você entrou logo depois que a gente percebeu a sua necessidade. A gente teve alguns traumas no caminho aí. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas aí, então assim, o que aconteceu, né? A gente desde o princípio pensou em 3 etapas do negócio, 4 hoje a gente já pensa, mas no princípio eram 3, que era aprender a vender. Então a gente aprendeu a vender na internet e o nosso diferencial é porque todos são engenheiros, então com uma cabeça muito lógica. E a venda... Nossa, eu que o diga. As reuniões com o Vitor é impressionante, assim. É o detalhe do detalhe, a vírgula e, assim, quer saber o porquê de tudo e é impressionante. Mas é essa mentalidade mesmo, né? De você entender e o raciocínio lógico de vocês tem um diferencial muito grande mesmo nesse mercado. Sim. E esse foi o nosso diferencial, porque a gente começou a trabalhar com muitos dados e conseguir tomar decisões muito rápidas. Isso é legal. E como vocês organizavam esses dados? No começo, vocês... Era assim, vocês tinham já algum CRM que ajudava vocês? Ou vocês criaram um sistema para vocês? Porque hoje com o cloud, ChatGPT, que a gente cria esses agentes e é tudo muito rápido. Isso, inclusive, eu estava dando aula ontem lá no IBMEC e eu trouxe meu primo para falar com os alunos e a gente tem uma trajetória de sucesso, né? Assessorando eles e eles venderam as startups deles. E ele estava falando, quando a gente começou, a gente tinha uma empresa chamada Startups, 2012, 14, sei lá. E a gente fazia aplicativos para multinacionais, elas pagavam 100 mil reais pra gente. Hoje, qualquer pessoa pode fazer um aplicativo, né? Sim. Qualquer pessoa pode ter um site. E isso também é uma questão que talvez aquela época que vocês ainda não tinham
nem amadurecimento dessa parte de gestão e de criação, de gerenciamento. Agora é muito mais fácil, né? Mas naquela época, Sim. como que foi? Então, exatamente. Hoje é muito mais fácil. Só que na época a gente conseguiu desenvolver um sistema próprio, que é um sistema que virou base de outros negócios nossos mesmo, até hoje. Né? 10 anos atrás. 10 anos atrás. Então ele era tratado meio que como um segredo industrial nosso, porque isso nos colocava à frente dos concorrentes. Dos concorrentes. E foi desenvolvido... Isso também vale lembrar, né, que foi desenvolvido enquanto a gente trabalhava como CLT, engenheiro, trabalhava assim, à noite, né? É a final vida de semana. do empreendedor. Exato. Você conserta a roda do carro com ele em movimento. Exatamente. Eu acordava 5h30, 6 da manhã, eu já tinha todos os resultados do dia anterior, a gente já conseguia tomar decisões em conjunto e seguia. Então, eu acredito isso a essa capacidade de execução e tomar decisão rápida que a gente tinha. Legal. E a gente conseguiu vender cursos de grande qualidade, assim, nesse período do início, né? Curso preparatório para concurso, que estava muito em alta naquele período. Curso de ensinar a importar produtos para ter uma renda extra. Enfim, e aí a gente foi evoluindo. E a nossa segunda fase era ter produtos próprios. Então, vocês começaram com afiliados. Era infoprodutos ou produto físico também? Infoproduto. A gente começou com infoproduto. É bom porque aí não precisa de nada, né? Só vender, a pessoa baixa. Aí depois, no segundo momento, vocês começaram a ter o de vocês. Exato. Mas também tudo na questão educacional, infoproduto também. Aí que começou uma diferença do nosso negócio. Isso já tinha passado quanto tempo? Quase um ano, assim. A gente atingiu... O que aconteceu? São as barreiras que vão colocando no nosso caminho, a gente vai achando caminhos, né? Então, a gente se tornou top afiliado de um dos produtos que mais vendiam na maior plataforma daquele período. E a gente queria trabalhar em diferentes ofertas, a gente dava input pro produtor e nada. Ele fazia mais ou menos, assim, sabe? Então, a gente via muito potencial desperdiçado. E isso foi nos incomodando, porque a gente falava assim, a gente pode ser muito melhor que isso. E aí a gente decidiu quebrar essa barreira e criar um produto similar ao que de preparatório para concurso. A gente fez uma parceria, né, uma coprodução com um amigo nosso que vende até hoje na YouShop. E também, naquele momento, a gente começou a ver o potencial de mercado do produto físico, de suplemento alimentar e tudo mais. Estava iniciando, ganhando força naquele momento. E aí a gente decidiu em duas frentes do nosso negócio. Então a gente teria o produto digital, onde a gente até achou que seria o mais forte. O carro-chefe, né? Porque a gente já sabia vender, já vendia até 1 milhão nisso. E o produto físico que era um teste pra gente. E aí, como eu falei, né, a gente teve alguns percalços no caminho que nos trouxeram até aqui, que são, assim, os aprendizados. Por que eu valorizo tanto me aconselhar com você como advogado, como amigo? Porque nesse período a gente iniciou como a maior parte dos empreendedores. Vamos fechar, a gente fez um contrato social com os sócios, todos amigos, todos honestos, tudo mais. E a gente começou a trabalhar. Então, nesse período a gente nem tirava Prolabore, tudo era reinvestido no negócio, porque a gente tinha nossos empregos ainda. E aí, quando a gente teve esses produtos próprios, a gente começou a perceber diferenças de alinhamento estratégico entre alguns desses sócios. Então, a gente teve a nossa primeira dificuldade societária nesse período. E não tinha nenhum acordo de saída, de encerramento. Eu senti na pele isso. Você teve o que vocês fizeram foi um contrato social básico, que provavelmente nem foi um advogado, né? Não. Você chegou na contabilidade e falou, queremos uma sociedade. Exatamente. E uma contabilidade genérica. Pesadelo. Uma contabilidade genérica também, que hoje a gente tem o nosso contador de confiança, que foi, assim, ao longo do tempo também super desenvolvido. Ter. É a base, é o tripé, né? Exatamente. O contador, o advogado e vocês. E eu acho que é relevante trazer essa questão aqui, porque o que aconteceu nesse período, né? Então, a gente teve essas duas frentes. A frente de produto físico, ela prosperou. E ela alavancou até mais do que os infoprodutos, surpreendentemente. Exatamente. Que legal. E aí, depois eu posso até desenhar um pouquinho melhor aqui, mas eu acho que é legal falar dessa questão societária, que quando a gente percebeu o desalinhamento estratégico, e aí a gente começou a conversar... E vocês descobriram quando estava já ganhando dinheiro, rodando. Sim, exatamente. As coisas aquela frente de produto físico, ela estava sustentando a parte do produto digital. E aí a gente tentou fazer alinhamentos, tentou trazer e não dava. E aí a gente chegou à conclusão que não dava para seguir. Para manter os dois. E essa saída, ela ocupou muito do nosso tempo. Porque, como eu disse, né, no início, a gente não tinha uma organização administrativa, jurídica. E aí...
o que aconteceu? A gente fez uma oferta pro sócio que ia se retirar e ele pediu pra gente fazer um valuation da empresa. Aí começa. E aí, pra fazer o valuation, a gente sabe que tem que estar tudo organizado, tudo Ou seja, desenhado. É impossível, né? Aquela Exato. altura do campeonato. É um ano e pouco DRE de empresa. aí? Oi, DRE? Exatamente. Complicado, né, Vitor? Eu já tinha estudado sobre isso, mas eu não... Nunca tinha sentido e passado na pele a importância disso. Porque eu sempre falo, onde dá problema? Pode dar problema em várias situações, mas quando um sócio quer sair, se a gente não tem os mecanismos bem estabelecidos ali, trava de um jeito que a própria sociedade acaba não conseguindo mais ter a função que ela é feita para isso. Para que a sociedade ela foi construída? Para ela girar e lucrar. E aí distribuir os lucros e movimentar a economia. Agora, se você tem uma briga societária, o que acontece? Ela trava. De repente, o seu sócio que discorda do valor que foi avaliado, a cota dele da saída, ele entra com uma medida judicial, aí bloqueia os bens da empresa e o que acontece? Ninguém consegue mais trabalhar. E aí a empresa acaba quebrando por falta de planejamento, por falta de previsão contratual. E graças a Deus você não mais tem isso. Não tem esse problema mais, Vitor. E assim, a gente não chegou a esse extremo nesse caso, né? Mas ocupou vários meses nossos. Como que foi essa parte? Vocês fizeram o valuation, demorou, obviamente. Demorou, porque aí... E ele concordou? Concordou. A gente pegou uma consultoria isenta e aí, nesse momento, eu assumi a parte administrativa, financeira, né? Foi quando você percebeu a importância, né, de ter o controle. E aí, a gente fez o valuation, eu percebi tudo que importava para um valuation. Na verdade, a saída dele foi um curso para mim, para os outros sócios. MBA na prática. Exato, porque... Já pode montar um curso desse. Exato. Foi muito bom. Aqui. Olha, no curso Advogado Startups, a gente vai pôr um módulo onde o Vitor vai ser o professor e a gente vai falar sobre isso. O que vocês acham? Uma boa ideia, né? É uma boa. E então a gente fez esse valuation, chegou na conclusão, encerrou aí tudo certo. E a partir desse momento a gente entrou num compromisso dos sócios que ficaram, né? Que os sócios que ficaram fui eu, o Tom e o Diego. O Ferri, ele era nosso parceiro, prestador de serviço, e ele entrou como fundador da U-Shop, mas até então não existia a U-Shop, né? Então a gente tinha os produtos vendendo na internet. Então nós três... sentimos na pele a necessidade de ter uma organização administrativa, financeira, jurídica, contábil. Tinha erro de imposto. Eu nem lembro como vocês me acharam. Deve ter sido eu acho, na internet? Talvez na internet. A gente viu e como a gente já tinha a fase 3 em mente, que era de fato prestar serviço para quem vende no mercado digital. Eu falei assim, e eu vi seu conteúdo, gostei, vi assim, seu profissionalismo, conhecimento. Eu falei, eu quero essa pessoa que precisa nos aconselhar. E aí, claro, era uma contratação específica de início, né? Foi bem específico para fazer o pacote lá, o acordo de sócios e o vesting. Exato. Eu lembro. E que era algo novo pra gente, porque até então a gente não tinha trabalhado com vesting, com stock option. Então, você me ensinou muito disso. E aí a gente gostou, a gente se deu bem e já tivemos várias provas. Várias provas que você é muito importante assim, nas decisões. Tem percepções que às vezes a gente que está dentro da operação não consegue ter. Então, desde então a gente mantém, né, esse relacionamento. E aí a gente já consolidou muito a nossa sociedade, criou a holding, e isso... Agora eles já estão internacionais. Já estamos internacionais. E isso dá uma tranquilidade de que está tudo bem combinado. Está no caminho certo. A gente já teve, assim, sociedades onde a gente levou 4, 5 meses para fechar o contrato. E essa sociedade está super estável, porque está tudo combinado já. Então, assim, a gente não tem mais uma dúvida de como tomar as decisões, o porquê das coisas. Foi tudo discutido antes. Isso já foi discutido antes. Exatamente. É super importante esse alinhamento. E eu nunca tive, assim, a percepção de que a gente perdeu um bom negócio por ter feito isso, sabe? Com certeza. Quem não tá afim de discutir antes é porque não já tá afim de resolver as coisas, já tá querendo, né, arranjar algum problema no futuro. A gente sabe disso, né? Então, é uma prática que a gente tem e tem funcionado bem, assim, sabe? Super importante, né? E aí, depois que vocês perceberam que
esse produto, os suplementos e tal, começou a estar a dar mais lucro, né, do que de fato o infoproduto, e aí surgiu a YouShop como ela era antigamente, né? Teve algum momento dessa trajetória, desde que nasceu a YouShop, que você falou assim, não, isso aqui que aconteceu foi um divisor de águas pra gente? Sim, teve. Então, a gente acabou, né, depois dessa mudança na sociedade, a gente acabou evoluindo no nicho de produtos físicos. Então, a gente fez uma linha de produtos para vários nichos e começou a entender diferentes canais de vendas e tudo mais. E isso foi um gerador de caixa muito grande para nós, mas a gente ainda não sentia que estava gerando equity. E a gente achou que era um momento de avançar, né? Tem outro ponto que a gente sempre foi otimizando o negócio, né? Então, eu acho que é saudável quando você tem um negócio de alta escala, você também olhar, além dos investimentos, os custos, né? Então, a gente foi vendo reduzir custo com qualidade também, né? Não de maneira errada. Mas a gente foi reduzindo custo de produto, custo de frete, e aí reduzir o custo de plataforma, de pagamentos, né? Só que chegou um momento onde a gente percebeu que existia um canal de desperdício que a gente não estava conseguindo resolver, que era a aprovação de pagamentos. Nossa, isso todo infoprodutor... Inclusive, Cláudio está aqui como telespectador, ele já deu uma risadinha, né, Vitor? É muito difícil. Às vezes você quer realizar o pagamento, o cliente está lá e simplesmente a plataforma de pagamento não passa o cartão. Exato. E aí você perde a venda. E é muito complexo isso, né? E você teve a gente sentiu na pele. A gente tinha todo o trabalho para levar o cliente até o checkout e chegava na hora... Não passa o cartão, não passa o cartão. É de morrer isso. Então, isso foi uma das coisas que nos motivou. E aí, a gente começou a testar todas as plataformas do mercado para ver qual que teria o melhor resultado, porque a gente ainda queria vender mais produtos, né? E a gente acabou, sem a intenção inicial, fazendo um mapeamento completo de todas as funcionalidades das plataformas do mercado. Mas isso mais porque surgiu de uma dor de vocês, né? Foi uma dor, né? E eu sempre falo, os negócios de maior sucesso que eu assessorei, sempre... eles foram oriundos de alguma dor que o cliente sentiu profundamente, aí ele vai e cria a solução. Então, você é um case. Sim, com certeza. Você teve um problema, você falou, não, isso aqui dá para melhorar. Eu não posso continuar tendo esse tipo de problema. A gente precisa resolver isso de algum jeito. Exatamente. E os negócios, eles têm, muitas vezes, margens apertadas. A gente quer otimizar, quer investir mais. Sim. Então, tem que eliminar esses desperdícios. Hoje a gente chama de falhas invisíveis, né? Porque você não consegue... O produtor, ele não consegue saber o porquê de reprovação e tudo mais. E aí, o que aconteceu, que foi uma virada aí pra gente, a gente pegou e selecionou a melhor plataforma daquele momento. Não pode falar nomes. Não vou falar nomes. Que ela nem tá no mercado mais, inclusive. Eu acho que muito por esse motivo que nos motivou a criar o YouShop, que a gente foi lá sugerir algumas melhorias para que ela virasse de fato a melhor do mercado no nosso ponto de vista. E a resposta que a gente teve foi, não, a gente não vai fazer isso porque a gente já testou e isso não funciona. E assim, a gente lembra muito disso porque essa é uma postura que a gente nunca vai ter na YouShop. Se chega alguém com uma ideia que faça sentido embasada, a gente vai testar, a gente vai mostrar para ele se dá certo ou se não dá, mas para que outras ideias inteligentes possam vir, né? A gente não quer fechar a porta, a gente não sabe de tudo, não pode ter essa certeza. Nem sabe o dia de amanhã, né? Exato. E aí, nisso, a gente falou assim, a gente vai ficar perdendo tempo aqui, não vai conseguir evoluir essa plataforma. E a gente tem o Ferri, que era um parceiro nosso, um fenômeno de tecnologia, e a gente viu a oportunidade de fazer uma sociedade e fundar a YouShop. Então, a gente trabalhou com a YouShop a partir de 2020 e começou a desenvolver ela pela página de pagamentos, né, e pelo checkout e pelo gateway, na lógica de pagamentos, para atender a nossa empresa apenas. Então, a gente cometeu falhas, errou... Aproveitando, quero te fazer uma pergunta sobre isso. Falando em erros, teve algum erro assim que você considera o maior erro que vocês cometeram durante essa parte da criação do YouShop até hoje, 2026? Tem vários erros, né? Consegue elencar um que você fala, isso aqui foi... Teve um grande aprendizado de início, que a gente não esquece também, que foi a primeira adquirente que a gente estava trabalhando.
primeiro MVP do nosso checkout gateway e a gente não tinha... as informações não eram tão disponíveis quanto hoje, né? Então, a gente estava ainda tateando como estava funcionando e tal. E a gente simplesmente não colocou um antifraude no sistema de pagamentos. Então, eu lembro os números até hoje e a gente processou 102 vendas e logo de início teve 4... Sem antifraude. Que delícia, hein? Realmente, aí a gente foi... São aprendizado. Por isso que foi muito importante a gente começar com o nosso negócio, porque foi só o nosso negócio impactado, entendeu? Uhum. E aí a gente teve... Você imagina se você já tivesse outros clientes, né, naquela época. Exato, a gente tem um compromisso muito grande, a gente sabe qual que é a dificuldade e tudo mais. Responsável. Então, aí a gente teve um bloqueio por uma série de erros, eu lembro assim. Disso aí. A gente teve um bloqueio de início por 6 meses do nosso caixa, sem nenhuma má intenção nem nada, mas por erro nosso, porque a gente não trabalhou com antifraude. E aí a gente já... isso já nos começou a dar maturidade no sistema de pagamentos, evoluir, e porque colocar um antifraude muito apertado, você volta nas falhas de pagamento, mas também não ter o antifraude, você corre o risco de bloqueio de conta, né? Exato. Então, achar esse caminho aí... O equilíbrio entre um e outro. Mas essa foi uma primeira grande falha, assim, do negócio, assim. Nossa, mas ainda bem que já tá tudo superado, tudo faz tempo, né? Vamos para os próximos BOs, né? Sim, temos... Faz parte do crescimento, não tem jeito. Tem que gostar disso. E aí, pensando nessa jornada, né? Que começamos como um meio de pagamento, de uma própria dor que vocês tinham. Quando foi que você percebeu que aí o shopping podia ser algo a mais do que isso, né? Porque aí a gente começou a olhar a Creator Economy e as possibilidades que esse mercado gigantesco te daria. Uhum. E o que te fez pensar nisso e enxergar de uma outra forma aí o shopping? Então, como eu disse, aí o shopping começou a ser desenvolvido em 2020 para o nosso negócio de venda de produtos e a gente trabalhava muito voltado para performance de pagamentos. Então, esse era o nosso objetivo. E a gente, então a gente foi desenvolvendo, trouxe pessoas próximas nossas para usar o shopping também, então eles... Amigos, né? Produtores. Eu lembro que você fez um período de teste e foi muito positivo. Foi excelente e assim, o controle era todo... Eu também já sou cliente da iShop, gente. Exatamente. Tem lançamento aí. E a gente trabalhava em planilha de Excel, na base da confiança mesmo. Uhum. E essas pessoas continuam com a gente ainda hoje. Até hoje. Eles viram participaram, inclusive, da evolução, deram sugestões para melhorar. E aí, em 2023, a gente abriu para mercado, de fato. Então, a gente passou aprimorando ali 2 anos e pouco o core ali, que é pagamentos. Então, o nosso mote inicial, ele era muito voltado para performance de pagamentos. Só que a gente, logo assim, no primeiro ano de abertura de mercado, a gente começou a perceber uma mudança. Que quem olha muito para essa questão de performance de pagamentos são... quem já está muito avançado no mercado. E são poucos players que estão tão avançados assim. O pessoal olha mais por uma solução completa. E outra percepção que a gente teve foi a necessidade dos nossos clientes, isso que eu comentei, né, de sempre ouvir o cliente, de começar a trabalhar com criadores de conteúdo, seria um modelo de afiliação um pouco mais simplificado, e os primeiros criadores de conteúdo entraram na nossa plataforma e tiveram alguma dificuldade, porque tinha muito mais informação do que eles precisavam de fato, e a gente foi fazendo essa leitura e percebeu que as marcas de sucesso, elas trabalham em vários canais de aquisição de clientes. Eles não trabalham apenas com tráfego pago, por exemplo, que era o nosso foco inicial. E aí a gente começou a trabalhar em fechar todo o sistema de vendas, que seria assim, tem a venda orgânica, tem a venda por influência paga, que seriam os creators, onde o nosso sistema agora está desenvolvido para isso. Tem a venda em tráfego pago que precisa complementar e tem a recuperação de vendas. Então, se você fecha todo esse ciclo, aí você consegue ter todas as pontas soltas estão amarradas, né? Exato, e tudo dentro no mesmo ambiente, facilitando a operação. Então, essa virada para a Creator Economy, ela é o que aparece, né, para todo mundo, porque realmente é o que muita gente tem buscado hoje e a gente está cada vez mais evoluindo o nosso aplicativo para tornar ele cada vez mais dinâmico, mais interativo e mais útil.
Porém, ele é uma ponta do negócio de sucesso que a gente vê hoje, que a gente conversa com várias marcas, né? Eu comentei com você que eu estava num evento ontem e antes de ontem, e a gente conversou com várias marcas, e o pessoal, eles trabalham nessa visão 360 mesmo. Não é só o mercado de creator. E aí, isso pensando do lado das marcas, né? Mas do lado de creators, existe uma dificuldade também que é conseguir bons negócios, conseguir boas comissões para trabalhar, ter acesso às boas marcas. E a gente proporciona isso. Então, existe já uma pré-negociação feita lá que a pessoa ela consegue acessar esses produtores e se afiliar e, de repente, começar a vender no mesmo minuto ou 5 minutos ali. Então, a gente está entregando essa facilidade assim, para conectar esses pontos. Assim. Não, incrível. E isso, com certeza... Eu acho que a YouShop é uma das únicas que fornece todos esses serviços de ponta a ponta dentro da mesma plataforma, né? Sim. Não sei, eu pelo menos desconheço. Assim, tem outras que fazem pontualmente, mas o que a gente ouve é que a solução completa nossa está batendo no mercado. E como a gente trabalha com empresas que já vendem no mercado, então a gente desafia todo mundo, né, de início a testar. Faz um teste AB, vê a performance. Mostra confiança, né, no produto de vocês, e aí a pessoa conhece, gosta. Às vezes a pessoa ela quer ir para outra porque a outra é mais famosa, ou porque ela já tem, né, todo aquele... Mas quando realmente a gente usa a tua plataforma, fala, não, peraí, isso aqui, por que a YouShop não é a mais famosa, né? E isso, assim, é uma coisa Mas um trabalho também, que a gente tá trabalhando para isso, né? Sim, exatamente. E é uma coisa que vem muito dos fundadores, né? Porque a gente queria resolver aquela nossa dor. E a nossa dor, ela não era de experiências, de divulgação. Ela era uma dor de ter um negócio lucrativo. Então, esse foi sempre o nosso foco. A gente entende que é importante, né? Aparecer... ter experiências legais, reconhecimentos, né? E a gente está caminhando para esse lado também agora. Mas é muito porque a gente acredita muito no resultado primeiro para poder divulgar. Não divulgar antes e depois buscar um resultado, sabe? E vocês sempre trabalharam dessa maneira, né? Primeiro vocês organizam internamente, testam, validam. Depois que a gente... Tá tudo ok, aí que vocês soltam pro mercado, né? Exatamente. E pensando, já indo pro final da entrevista, nossa, mas passou rápido hoje. Pensando nesse cenário, né, da YouShop, do mercado, como você vê a própria YouShop, né, desenvolvendo daqui 5, 10 anos e o próprio mercado? Como que você enxerga isso? A YouShop hoje, você sabe, né, ela tá no movimento de internacionalização. Hoje a gente já tá com um mercado dos Estados Unidos aberto, e isso é outra quebra que a gente teve na nossa ideia inicial e que está sendo muito legal, que é levar essa facilidade de trabalhar com creators internacionalmente. Para qualquer lugar do mundo. Para qualquer lugar, em qualquer moeda e com performance de pagamentos, recuperação de vendas. Então você... trabalhar, assim, eu imagino que hoje a gente não vende produtos mais, né? Mas a gente está em muito contato com quem vende, e eu imagino que seja um sonho você ter uma solução completa e conseguir olhar só uma plataforma. Nossa, ia ser maravilhoso. Porque é uma dificuldade você ter que ficar fazendo tráfego pago lá, creators lá, pagar boleto não sei de onde lá. Então a gente... É verdade isso. Eu vejo na pele com o Cláudio, né? Eu falo, mas não caiu aqui. Não, é 500 plataformas diferentes, boleto num, Pix no outro. Eu falo, gente, não dá para organizar, cadê o shopping? Exatamente. E a gente quer fazer isso de maneira internacional, porque, assim, também gosto de viajar, e sempre que eu viajo eu tô de olho, assim, no mercado, né? E é nítido a força do mercado de influenciadores e tudo mais. A gente estava no Oriente Médio um tempo atrás, na Ásia, Estados Unidos, então... O Brasil... Eu falei, você não vai voltar para casa não, Vitor? Vou lá, sei lá, 6 meses viajando. Mas é pesquisa de mercado, né? Podia levar advogado de vez em quando, né? Vai assinar uns contratos. A gente vai fechar negócio lá ainda. Vamos sim. E, Vitor, pensando aqui, agora um bate-bola. Assim, eu pergunto, você responde o que vier na cabeça, tá? Uhum. Me fala um empreendedor que te inspira. Um empreendedor brasileiro que me inspira é o Apolinário. Eu gosto muito da lógica de inovação dele. Eu sei que todos os empreendedores têm dificuldades e passam por momentos que não são lindos de se divulgar, mas eu vejo que ele é um cara que sempre está se reinventando e muito conectado com o negócio.
E eu gosto da maneira dele de pensar, eu vejo os programas onde ele está definindo o investimento dele. A minha ideia bate muito com a dele, então é um cara que eu admiro bastante. E é legal porque na jornada do empreendedorismo, e principalmente nessa época de rede social, que a gente só posta as nossas conquistas, quanto mais verdadeiro você for e mais humano, mais você se diferencia e se aproxima das pessoas, né? Porque hoje é tudo ChatGPT, Cloud, Gemini, enfim, e é tudo muito rápido, tudo muito sem alma, tudo muito ali, né? E eu acredito que quanto mais você realmente se humaniza, mais você vai ter espaço. Porque hoje, inclusive eu estava vendo uma reportagem que fala sobre a volta de livros físicos, até o fone com fio, você viu isso? Daqui a pouco tá como Discman de novo. Bom, tem gente que não vai nem saber o que é isso, né? Não. Mas deixa pra lá. A gente também não, né? Vamos falar. Não, imagina, eu só ouvi falar isso aí. Nunca usei. Imagina Blockbuster, essas coisas. Não. Aluga 3, leva 6. Eu vi num documentário. Exato, no Netflix, né? E um livro que mudou sua forma de pensar? Tem um livro que me surpreendeu bastante, que foi o Plink, A Decisão num Piscar de Olhos. Que ela foi um contrassenso para mim, que me fez mudar um pouco a maneira de tomar decisões. Que é, assim, você sabe, né, eu sempre fui racional, então eu pensava muito nas alternativas, nas possibilidades, antes de chegar à minha conclusão. E esse livro, ele mostra que a gente é treinado diariamente a tomar decisões, e normalmente a decisão que você toma num milissegundo é mais correta do que você pensando 10 minutos sobre. Então, Mesma coisa em prova alternativa, você já reparou? Pensa na escola, quando você fazia as provas de múltipla escolha, e aí tinha lá a alternativa A, B, C, D. Você achava que era A, rapidamente. Aí depois você ficava, não, mas será? Aí você lia mais 5 vezes e você punha A, B e tipo, você errava, porque era A. Exatamente. Nossa, direto acontecia isso comigo. E aí eu falo, não, eu tenho que ir nessa primeira decisão. E a minha questão a intuição. Mas a intuição não tem explicação. Mas não tem, mas ele trouxe a explicação, assim, é baseado nas suas experiências, até, assim, você se conectar com uma pessoa e você não sabe o porquê, mas é um sorriso, um olhar diferente. É algo ali que, né, mas eu sempre falo também, intuição, a gente não se explica, mas é uma coisa que a gente já nasceu com ela. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas eu particularmente, toda vez que eu não ouço a intuição, é batata que vai dar errado. Exatamente. E às vezes eu tô achando que tem algo ali, sabe, a intuição falando, não, mas eu falo, não, isso é bobagem, imagina, uma pessoa aqui, é de boa, a pessoa é do bem, e aí vai lá e a gente descobre alguma coisa. Então, assim, eu pelo menos sempre aprendi as duras penas, que é bom seguir a intuição mesmo. Exatamente, e esse livro, ele conseguiu me convencer porque ele explicou... Depois a gente coloca aqui pra vocês. Eu não lembro o autor agora, mas ele me explicou cientificamente o porquê que a intuição faz sentido. Muito legal. E esse livro é maravilhoso porque a intuição é um negócio que a gente não se explica, mas cientificamente, se você consegue deixar ela tangível, você ainda mais que seu cérebro funciona de uma maneira ali que tem que ter uma explicação, é ótimo, né? Exatamente. Esse livro é muito bom. Uma decisão que você se orgulha? Uma decisão que eu me orgulho foi que não foi uma decisão fácil, mas que hoje eu tenho certeza que foi a decisão correta. Foi fazer o planejamento correto para fazer a transição de carreira de CLT, de engenharia. Tem que ter coragem, né, Vitor? Trabalhava como líder de engenharia, uma empresa super renomada. Você tinha tudo para hoje ser um executivo, um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, ter um cargo, né? Mas você escolheu empreender. E assim, quando a gente empreende, fala, não, eu vou trabalhar menos, né, vou ter liberdade, fazer o meu próprio salário e tal. E aí eu falo, eu conto ou você conta, né? Não, é totalmente diferente. Mas é legal, assim, você ser... É autorresponsabilidade, né? Então você vai ter o resultado que você gerar. Então, exato. Se você não fizer nada, você não vai ter nada. Se você fizer muito... E é muito incrível porque, assim, empreender envolve um conjunto de fatores que... foge da nossa explicação, porque a gente precisa ter resiliência, a gente precisa
ter a inteligência, tem a técnica e a habilidade, então a gente tem que ter estudado, né, o mercado, mas a gente precisa também ter essa resiliência de você cair e levantar mais forte e de você continuar, porque os grandes sucessos que a gente vê são de pessoas que já quebraram, já faliram. Tem muito aprendizado aí. Tem muito aprendizado, então a gente tem que continuar, a gente tem que acreditar no nosso produto, no nosso serviço, e ter um propósito, né? Sim. E também fazer pelo dinheiro, você vê que a pessoa logo se perde, né? Uma coisa que... Mas empreender é uma jornada, assim, que é um bichinho que te pica e não volta mais, né? E sabe uma coisa, você falou sobre propósito, né? E a gente fala, pô, tem que ter propósito, e é um negócio bonito, né? Mas ele vai aparecer, pra gente, pelo menos, ele apareceu com o tempo, né? É com o tempo. Às vezes você acha que tem um propósito, mas quando você coloca em prática, você fala, não é aqui. E a gente sempre pensou assim... Quando foi que vocês encontraram o propósito de fato? O nosso propósito inicial, ele não estava muito longe do que ele é hoje, mas ele aconteceu logo na abertura do mercado, quando a gente conseguiu perceber o impacto que a gente estava gerando em pessoas assim, mais iniciantes até, e que a ideia é que a gente dê a possibilidade, né, de empreendedores transformarem suas vidas através da economia digital. Então, com liberdade financeira, geográfica, e isso, a gente entregando uma ferramenta que facilite isso, hoje esse propósito está muito mais forte com os creators, porque a gente elimina uma barreira de início. E a gente está vindo com uma parte educacional forte também. Vocês vão criar aí o Shop Academy? E o Shop... o nome talvez não seja esse, não está lançado ainda, mas tem a ver com ensinar as pessoas a trabalharem na internet. Excelente, porque vai ser bom pra gente e vai ser bom pra... E possibilita, de fato, uma pessoa, também, por exemplo, que não tem... não sabe como fazer. E eu já vi acontecer diversas vezes, né? Inclusive com o Cláudio. A possibilidade que a internet te abre de caminhos e de você conseguir faturar mesmo, e assim, faturar como um advogado, um médico fatura 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, às vezes mais. E sem necessariamente ter a formação dessas pessoas. Às vezes sem faculdade, só com o seu conhecimento e lógico, como você falou no começo, é teste. E muito trabalho, assim, não... Quem fala que vai ganhar dinheiro sem trabalho tá te enganando, mas... Sempre tem alguém que vai falar, não, é super fácil, em 3 dias você consegue. É possível, mas tem trabalho envolvido. Exato, né? Então... e muito, né? Muitas noites aí em claro, testando e aprendendo. Bom, aquele negócio lá que você abre o gerenciador de anúncio, eu falei, mas gente, o Facebook é isso aí? Como assim? Eu falo, nossa, é um novo mundo, né? Sim. Porque... é uma coisa assim que eu olho o gerenciador e eu falo, pra mim não funciona, entendeu? Eu ia passar fome se eu tivesse que trabalhar com isso. Não, eu ia me virar. Por isso que cada um na sua, né? Exato. Esse é o mas ponto. assim, é um negócio que precisa realmente estudar. Porque não é uma coisa simples também de se fazer. Porque todo mundo quer vender, que é muito fácil ganhar dinheiro na internet. E não é bem assim, né, Vitor? Você tem anos de experiência com isso. Você sabe... Tem muita concorrência, tem muita gente querendo. Então, assim, é muito possível. Mas também demanda muita dedicação, muito aprendizado para conseguir chegar nos resultados mesmo. É, isso aí. E a última pergunta pra gente finalizar. Aliás, eu quero fazer mais uma. Eu vou fazer essa e mais uma, a última mesmo. Um conselho para quem tá começando, então. Essa é a penúltima. Bom, um conselho que eu posso dar é se cerque de boas pessoas e que, assim, escolham muito bem seus sócios. Eu acho que... E além dos sócios... Esse conselho eu dou também. Porque eu acho que é fundamental, assim, se você escolher um sócio errado... ou que não tem o difícil é você escolher. Como você sabe se você está escolhendo o sócio certo, né? Talvez não ter pressa que é inimiga. E a gente fazer aquela conversa chata que é necessária, né? Antes de fazer um acordo de sócios. E se der errado, infelizmente as pessoas não têm essa mentalidade ainda, né, Vitor? Verdade. E assim, a pessoa fica com medo de perder o negócio e tal. Mas para mim a base de tudo ali é você escolher bem seus sócios. Eu não tive nenhum negócio sozinho e eu acho que é importante você trabalhar bem com a sociedade, porque vai ter momentos que você vai estar em baixa e o outro vai te levar pra cima. E vai ter uma outra visão que te tira ali de uma pressão e tudo mais. Então eu acho que é muito importante isso. E, assim, além dos sócios, ter bons parceiros, né? Como a gente tem o relacionamento com você, a gente tem o nosso contador, que é o nosso amigo também, que é o Marx, que resolve muita coisa pra gente que a gente não conseguiria. Então, ter bons profissionais, assim, e um relacionamento
contínuo com esses profissionais é bem importante também. Porque você nunca sabe o momento que eu vou precisar da sua ajuda para hoje e você verdade. tem que estar por dentro do que está acontecendo e tudo mais. Nossa, esse é um conselho muito valioso, assim, realmente a importância que o empreendedor deveria dar e que você está colocando aqui pra gente faz toda a diferença no futuro, né, da empresa, porque realmente, às vezes, por uma cláusula ali que não foi bem redigida ou por um erro numa conta que você achou que estava fazendo certa, pode te custar muito caro isso no futuro. Sim. Né? Esse é um tema que daria um podcast inteiro, né? E depois a gente pode fazer um só disso. Aí a gente traz todo mundo, os seus mais 4 sócios, e a gente pode falar dos BOs, dos problemas que tem societários e contábeis. Acho que é um tema legal, né? A gente pode marcar para a próxima. Tem bastante assunto. Já vamos agendar isso aí, hein? E a última pergunta, então, para a gente finalizar, que eu sempre faço essa pergunta, é: se você encontrasse o Vitor de 10 anos atrás, o que você falaria para ele? Qual que é o conselho que você falaria para ele? É uma pergunta, pode pensar que é profunda essa. Pergunta profunda, mas eu não costumo me arrepender das minhas decisões, assim. Eu acho que uma decisão tomada é aquilo lá e bola para frente e então eu não tenho nenhum arrependimento na maneira que eu fiz as coisas. Mas se eu voltasse 10 anos atrás, talvez eu já tivesse saído da CLT antes e investido no empreendedorismo e acelerado esse aprendizado que ele aconteceu, né, nos primeiros anos ali, dividido ainda, né? Então, eu poderia ter, talvez, indicar para mim de 10 anos atrás ser mais ousado, que as coisas vão dar certo e que dá para investir, assim, e o empreendedorismo, ele tem muito da resiliência do empreendedor. E isso, eu me conhecendo, eu sei que faria funcionar. Então, essa seria a diferença, né? Eu faria a transição mais rápida. Nossa, é um conselho ótimo. E pensando que em toda a trajetória que você viveu, realmente você incorporar isso e passar para as pessoas que estão te assistindo, né? Para ter coragem de dar o primeiro passo e conquistar os sonhos, né? Porque é como eu costumo dizer, quando você está trabalhando para alguém, você está ajudando esse alguém a construir o sonho dele, e não o seu sonho. E tá tudo bem, tem diferentes tipos de pessoa, tem pessoa que tá bem no CLT e tem pessoa que sempre gostou de empreender. Mas o que separa uma da outra, eu acho que de fato é você ter a coragem para dar esse passo. E essa clareza, né? Então, tem que ir mesmo, vai com medo mesmo e vai mais rápido, gente, acelera, né? Faz dar certo. Dar certo, porque só depende de você, no fundo. Exatamente, né? Mas é porque não, você pega e faz. É isso que me deixa um pouco frustrada. Eu encontro muitas pessoas que querem culpar tudo, né? Culpa a economia, culpa... Mas e você? O que você está fazendo, né? Exatamente. O que você está fazendo em direção a alcançar o teu objetivo, o teu sonho? Porque não vai cair no teu colo as coisas. Então, o cliente, ele não vai chegar... você não vai começar a ganhar mais dinheiro só porque você quer ganhar mais dinheiro. Então, é isso. Seja ousado e busque o que você quer alcançar, né? Exatamente. Vitor, obrigada pela sua presença. Assim, foram conselhos e uma conversa riquíssima. Eu tenho certeza que o Shop... A gente está em 2026, mas daqui 5, 10 anos a gente vai ver essa entrevista e vai falar, nossa, lembra? A gente mal sabemos que a gente estava só no começo. Exatamente. Ainda vamos ter uma trajetória aí de muito sucesso. Desejo tudo de melhor para você, sua equipe. Você sabe que eu sou fã de vocês. E, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a YouShop, você que aí é afiliado, produtor, tá assistindo a gente, manda aqui uma mensagem pra gente. A gente vai ficar feliz em explicar melhor como que a plataforma funciona, tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Beijo. Tchau, tchau.